Fala galera, tudo bem? Professor Samuel na área. Hoje a gente está aqui para comentar um pouquinho sobre a geopolítica da Ásia. Então esse continente aí tão fantástico, tão grande territorialmente e tão grande populacionalmente, isso que traz uma relevância de que para entender o mundo de hoje a gente tem que entender o papel da Ásia no comércio, na indústria, na economia, na parte política, militar também. Então a Ásia ela vai ter uma importância muito significativa para a gente entender. Então vamos comentar ali sobre os principais pontos, principais conflitos, inclusive entre as principais disputas ali do continente. Galera, então a gente vai fazer um recorte de que a Ásia ela vai ser dividida em duas para essa aula de geopolítica. Né? A gente vai falar da Ásia mais oriental, né? Então a China, subcontinente indiano, os conflitos mais centrados aqui, né? Vai ser o foco dessa aula. E a gente vai reservar uma aula só para a região do Oriente Médio, que por sua vez tem tantos conflitos tão importantes que cabe a gente reservar uma aula só para tratar ali da questão palestina, só para tratar desses outros conflitos ali mais particulares. Galera, então a gente vai focar aqui na Ásia Oriental e a gente já vê assim, né, já tem uma predominância, né? A gente pode observar, né, uma predominância da China. E essa predominância não é somente ali em termos territoriais que a gente pode observar de cara no mapa. É uma predominância também econômica, tá? É uma predominância política, né? Porque a gente sabe que no mundo de hoje, o teu poder econômico diz muito respeito à tua influência política. Então a gente vê aqui a China e a Índia vão ser os dois principais tópicos da aula de hoje, né? E para a gente abordar em linhas gerais o continente asiático, a gente tem que pensar que é um continente que vai ter 60% da população mundial. Então é um dos 5 continentes que vai concentrar a maior parte da população. E além disso, a gente tem os 2 países mais populosos do mundo, a China e a Índia. São os 2 únicos países do mundo que a gente vai encontrar com mais de 1 bilhão de habitantes. A gente vai ter um crescimento demográfico ainda acelerado na Índia, ou seja, o que se espera é que a Índia, em breve, ultrapasse populacionalmente a China, pela sua relevância de ainda ter um crescimento significativo. E a gente vai ter a liderança geopolítica, que lá no final da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele vai se encontrar como um grande aliado estratégico dos Estados Unidos. Mas a gente vai ver que essa liderança geopolítica que era do Japão, ela vai passar cada vez mais para a mão da China. Então o Japão ainda é um país importante, relevante economicamente e politicamente, mas hoje a grande liderança geopolítica regional é a China, sem dúvida alguma. Enquanto uma grande potência militar, mas principalmente econômica. Não é fácil falar sobre a China. A China é um país muito grande e muito complexo. E para a gente entender o que é a China, como que ela se posiciona política e economicamente, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, voltar lá em 1949, em que a gente vai ter a Revolução Chinesa, em que os partidários do Mao Tse-tung vão tomar o poder dentro da China e vai ser um socialismo muito mais voltado ao trabalhador do campo. Um socialismo que acredita muito no protagonismo do trabalhador do campo. E esse processo ele vai envolver muito a figura da liderança carismática do Mao Tse-tung, que por meio de diversas estratégias de publicidade e até de repressão a qualquer oposição ao seu governo, ele vai conseguir se manter no poder enquanto uma figura ali incontestável. Só que o que acontece quando a gente tem normalmente uma liderança carismática quando ela morre? Aí que começa um novo cenário para a política e economia chinesa. Com a morte do Mao Tse-tung, a gente vai ver que surge uma nova liderança, um cara chamado Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping ele tinha uma visão diferente sobre o futuro da China. Ele foi o autor da seguinte frase: "Não me importa a cor do gato, desde que ele casse os ratos." O que significa isso? Não me importa se tu me rotula de socialista, de capitalista, de monarquia, de ditadura, de democracia, desde que eu consiga promover um grande desenvolvimento econômico. E esta política econômica do Deng Xiaoping, ela vai ser essencial para a abertura comercial, vai ser essencial para o crescimento econômico, em termos numéricos, em termos de PIB chinês. Então, ele vai ser o cara que vai criar, zonas direcionadas para o investimento estrangeiro. Ou seja, a gente ainda é um país socialista, mas vamos determinar certas zonas para que ali possa haver um investimento estrangeiro. Essas zonas elas foram chamadas de zonas econômicas especiais, Então, eu estou me abrindo para empresas estrangeiras, mas eu tenho um partido único, comunista. O que eu sou,
Galera, a gente tem que entender a China nas suas particularidades e não se preocupar tanto com rótulo, né? Então, nem o Deng Xiaoping se preocupava com rótulo. A gente pode encarar que do ponto de vista comercial é um país extremamente capitalista, mas do ponto de vista político ainda permanecem algumas características socialistas. E essas zonas, elas vão ser direcionadas para o investimento estrangeiro. O que as empresas estrangeiras elas vão ver de atrativas nessas zonas econômicas especiais? Se vocês fossem um grande industriário, um grande capitalista, vocês colocariam as indústrias de vocês na China? Pensem no mercado consumidor em potencial. Se na China tem 1,4 bilhão de habitantes, o país mais populoso do mundo, eu tenho um potencial de um mercado consumidor. Além disso, essas zonas econômicas especiais, elas vão dar muitos incentivos fiscais. Vem cá produzir na China que tu não vai pagar impostos, vem cá que tu tem um grande mercado consumidor em potencial. E te digo mais, aqui o meu custo de força de trabalho vai ser o menor que tu vai encontrar. Tu pode pagar 1/10 do salário que tu paga para os teus trabalhadores nos Estados Unidos aqui na China. E as indústrias, né, pensando nos seus lucros, pensando no mundo globalizado, né, que vai começar a surgir, interessante, né? Então a gente vai ver que essas políticas econômicas do Deng Xiaoping vão ser essenciais para que se atraíssem indústrias estrangeiras. E a questão que a gente tem é a seguinte, né? A China é um país com muitos recursos naturais, tem muito carvão, inclusive isso é um problema, né, para a sua própria matriz energética muito poluente, muito baseada no carvão extraída no Nordeste, ali na Manchúria. Ela tem muito ferro, ela vai ter vários recursos naturais, ela tem um custo da força de trabalho barato e teria toda a situação para ter uma grande industrialização. O que faltava para a China? Faltava tecnologia. Como que a China conseguiu ultrapassar essa barreira do desenvolvimento tecnológico? Por meio dessas zonas econômicas especiais. Então as indústrias elas só viram vantagens. Porém, existia um ponto que era vantajoso para a China. As indústrias, ao virem se instalar nas zonas econômicas especiais, elas tinham que formar uma joint venture. Ou seja, nas joint ventures, elas iam compartilhar a tecnologia delas com outras indústrias estatais chinesas. Ou seja, tu ia ter uma associação de indústrias que iam produzir conjuntamente, indústrias chinesas e indústrias estrangeiras que traziam uma tecnologia que ainda não havia sido desenvolvida na China. Então, essa vai ser a essência dessas zonas econômicas especiais. Então vão ser esses enclaves econômicos internacionalizados, mas que gradualmente essas indústrias vão passar a tomar essa tecnologia estrangeira e transformar em tecnologia nacional chinesa. Né? Então a gente tem ali mais de 1000 casos de roubo de propriedade intelectual ligados à China. Essa manchete, ela mostra um pouco da ponta do iceberg. Até hoje, né, o discurso do Trump, né, ele é muito afrontoso com relação a essa estratégia de crescimento tecnológico chinês, mas isso foi o que colocou a China onde ela está hoje em termos de tecnologia. Né? Um país que se destaca por indústrias tecnológicas, diferentes do início da industrialização, que ela se destacaria por indústrias mais básicas, né, mais tradicionais. Hoje ela se destaca por indústrias tecnológicas. Então a gente vê aqui um carro muito semelhante ao BMW, né, e a gente vê várias dessas associações aqui entre indústrias chinesas, tá, e indústrias estrangeiras, que fica bem claro essa situação das joint ventures nas indústrias automobilísticas. E de fato, né, se a gente for ver a curva de crescimento, de evolução do PIB, a China vai ser a que vai ter a maior curva de crescimento. Ainda não é considerada a maior economia do mundo em termos absolutos, mas em termos de comércio, em termos de crescimento, ela já é considerada, né, por vários critérios, por vários pontos de vista, a maior economia do mundo, já ultrapassando os Estados Unidos. Né? Então esse crescimento exponencial, ele diz muito respeito a essa política econômica iniciada de uma abertura comercial estratégica pensando, né, a aquisição dessas tecnologias que não havia a produção nacional. Galera, a gente tem, né, se a gente for comparar a taxa de crescimento econômico, os países emergentes, o que caracterizam países emergentes? São países que são caracterizados por grandes porcentagens de crescimento econômico. E a China, ela vai com taxas de crescimento econômico superiores a todos, aos países emergentes, à média mundial, aos países desenvolvidos, né? Então eu sempre digo assim, né? Pensem que os países emergentes são os que estão subindo a escada. Então eles vão estar, né, acelerando, numa maior aceleração dos degraus.
Os países desenvolvidos são os que já subiram a escada, ou seja, já tem uma maior estrutura econômica desenvolvida, ou seja, eles não têm tanto para crescer, mas eles já são mais estruturados economicamente. Então a China, ela vai se destacar muito, né? Então pensem aqui, ó, ela vai aqui, né, 2008, 2009, quando o mundo estava em crise, né? Ela vai passar por um grande crescimento, vai ter uma leve, né, decadência, mas mantém aqui as maiores taxas de crescimento econômico do mundo, tá? Mais alto do que os desenvolvidos, mais alto do que os emergentes, que são caracterizados por um grande crescimento econômico. Então a China é o grande exemplo, né, o principal exemplo de país emergente. Galera, atualmente a economia chinesa ela já está desacelerando o seu crescimento econômico, ou seja, não significa que ela está diminuindo, que ela está decadente. Significa que ela teve um crescimento muito alto, né, de 12% ao ano, hoje em dia ela está ali em torno de 4, 5, 6%, então ela desacelerou, né, mas ela continua avançando no seu crescimento econômico. Hoje em dia, né, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, por isso a relevância das questões chinesas no que diz respeito às provas de vestibulares e concursos do Brasil, né? A gente tem que entender a China porque é o nosso maior parceiro comercial, né? Então a gente tem muita relação com esse país, além de ser, né, essa maior economia do mundo, vista por vários aspectos. Além disso, é o maior exportador do mundo, nesse sentido já é a maior economia do mundo. É a principal liderança dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A China vai se destacar. E a China, ela busca uma expansão de mercados cada vez maior. Então, mercados que anteriormente eram tradicionalmente ocupados pelos Estados Unidos, eles vêm sendo cada vez mais tentados e vão se criando parcerias com a China. E para tu ter uma maior proximidade comercial, como é que pode ser uma estratégia para tu melhorar a tua proximidade comercial? Tu tem uma proximidade do ponto de vista dos transportes. Então existe um grande projeto muito ousado, muito desafiador da China, que é chamado de Nova Rota da Seda. A Nova Rota da Seda consiste em ferrovias, oleodutos, gasodutos, que vão conectar a China, tá, com o continente africano, chegando até a Europa, e conectar a China aqui com a Ásia Central, chegando até a Europa, ou seja, contrariando a hegemonia do Atlântico. Se antes a gente tinha uma forte parceria entre Estados Unidos, tá, e Europa Ocidental, quem é que quer assumir essa forte parceria? A China, né? Então, para tu possibilitar essa maior proximidade comercial, para tu possibilitar que se venda mais e se compre mais entre a China e esses outros países, tem que ter uma questão estrutural por detrás. Então a alusão à antiga Rota da Seda, né, que era uma rota comercial importante das regiões onde ficam atualmente a China com os países ali mais ocidentais, se cria essa nova Rota da Seda. Gasodutos, oleodutos, ferrovias, rodovias, para que seja cada vez mais fácil essa rota de comércio, para que tu tenha cada vez uma parceria comercial mais consolidada entre a China, que tem uma presença muito forte hoje na África, então é o país que a gente pode dizer que é o país que mais influencia o continente africano, mas também na Europa, tradicionais parceiros dos Estados Unidos. Claro que isso gera, né, o desconforto e o desgosto de alguns países. Então a gente vê aqui esse mapa mundial, ele é muito interessante, porque ela traz aqui, né, quem são os principais parceiros comerciais da maior parte dos países do mundo, e os que estão em vermelhinho são a China, né? Então a China é o maior parceiro comercial de quase todos os países do mundo. E os Estados Unidos ainda vai ter alguns países ali que são os seus maiores parceiros comerciais, mas já perdendo para a China, né? Então cada vez a gente vê mais uma hegemonia chinesa, por isso, né? A gente tem que pensar da relevância de se estudar a China nos dias de hoje. Galera, em termos populacionais, a gente vai ver que a China ela vai se destacar muito por ter feito uma política de controle populacional chamada política do filho único, em que as famílias elas tinham a restrição de poder só ter um filho por família. Sim, haviam exceções, tá? Então famílias do campo, haviam algumas exceções, havia exceções para famílias que poderiam pagar uma multa e manter seu segundo filho, mas de uma forma geral foi uma política amplamente aplicada. E ela durou entre 1970 e 2015, porque tu tinha uma população muito grande. E se tu for parar para pensar, a China ela forçou um bônus demográfico por meio dessa política do filho único. Ela forçou um momento demograficamente propício ao crescimento econômico por meio de uma política pública. Como é que funcionou isso?
Pensa que na situação da população chinesa lá em 1970, quando começou a política do filho único, a gente tinha uma base muito larga, muitos jovens. Então, com a utilização, né, dessas políticas, vai se diminuir a base e a maior parte da população vai se concentrar em idades adultas. A população em idade adulta é a população economicamente ativa, que trabalha e contribui com impostos, ou seja, é um momento demograficamente propício ao crescimento econômico. A China forçou isso por meio dessa política pública. Até hoje, galera, não se tem uma noção muito real da população da China, justamente porque os registros oficiais eles vão levar em conta, né, que dentro dos registros oficiais tu só pode ter, né, as pessoas que estariam dentro da lei, né? O segundo filho não está dentro da lei. Então muitas pessoas não vão registrar seus filhos para não sofrer sanções do governo. Então até hoje a gente tem ali uma população real que ela foge das estatísticas oficiais. Se diz que pode ser até 200 milhões de pessoas a mais, até 300 milhões de pessoas a mais. Pensa, é um Brasil sem documentos na China, né? Então é o país mais populoso do mundo, mas as projeções, elas apontam para que daqui a pouco o país mais populoso do mundo seja a Índia. Galera, uma questão que se coloca, que é importante, é a questão de que por que terminou a política do filho único? Porque já tinha se conseguido chegar nessa situação do bônus demográfico e tu precisa de jovens surgindo na população pensando nas próximas gerações, pensando na aposentadoria, tu tem que ter uma pirâmide ali equilibrada. E também pelo um fator cultural chinês de que a mulher, quando ela casa na China, ela passa a fazer parte da família do marido. Então, muitos casais, quando se davam conta de que iam ter uma filha mulher, eles acabavam abortando. Esses abortos seletivos, eles acabaram levando a um aumento muito significativo da população masculina. Então, por essa diferença entre homens e mulheres, tá? Esse é um dos motivos também que se termina com a política do filho único, além de toda a questão estrutural ali da pirâmide etária chinesa, que gradualmente aqui tu vai precisar de mais jovens para trabalhar aqui daqui a 20 anos e sustentar ali os idosos, que ao mesmo tempo a gente está tendo um aumento da expectativa de vida. Então é toda uma situação bem complexa, mas que leva ao final da política do filho único em 2015. Galera, vocês já ouviram falar que tem duas Chinas? Quando tem a Revolução Socialista Chinesa em 1949, uma parcela do governo ali do Chiang Kai-shek vai ser incentivado para os Estados Unidos em fugir para Taiwan, que fazia parte da China. Então essas pessoas elas vão fugir para Taiwan, né, e fundar, né, ali a República Democrática Chinesa e vão reivindicar todo o território da China. E a China popular, né, que seria a China socialista, pós-revolução, também vai reivindicar Taiwan. Ou seja, são dois países que não se reconhecem e isso leva, né, a China popular, que é muito maior populacionalmente, é muito maior economicamente, é muito maior militarmente, a levar a fazer uma política de isolamento. Ou seja, eu não reconheço Taiwan e eu vou forçar outros países que querem ser meus parceiros a não reconhecer também Taiwan. Quem não quer ser parceiro da China? Quem não quer ser parceiro dessa grande economia, com um grande mercado consumidor? Todo mundo, né? Então a gente vai ver que esse processo vai levar cada vez mais um isolamento de Taiwan. Então a gente vai ter uma política de isolamento. Então a gente tem duas Chinas hoje, né? República Popular da China, que é a China continental socialista, República Democrática da China, que é a China insular, né? Que é a ilhazinha de Taiwan ou Formosa, que é capitalista. E essa política de isolamento, né, é uma política chinesa de hegemonia chamada uma China só. E esse isolamento vai levar a cada vez mais países romperem diplomaticamente e comercialmente com Taiwan, e esse isolamento vai deixando Taiwan cada vez numa situação pior, né? Eu acho que hoje a melhor situação para Taiwan seria buscar a declaração de independência, né, em vez de reivindicar toda a China. Então hoje só 17 países resistem à China e mantêm relações diplomáticas com Taiwan. Aqui eu botei até com certo tom de ironia, mas na verdade não é ironia. Os principais países que hoje têm relação com Taiwan é o Paraguai, Nicarágua, Guatemala e Suazilândia. Ou seja, não são grandes países, né? Não tem uns Estados Unidos, uma Rússia. São paizinhos pequenos, com pequena população, com uma pequena economia, que tem relação ali com Taiwan, né? Então, estrategicamente, é complicado ter relação com Taiwan, sendo que tu poderia ter relação com a China, que é muito maior,
né, que tem uma economia muito maior, tem muito mais consumo, muito mais venda, muito mais possibilidades. Então, isso vai levando a um isolamento cada vez maior de Taiwan. Foi essa a estratégia encontrada pelo governo chinês da China Popular para fazer com que Taiwan entregue os pontos e volte a ser agregado ao território chinês. Então, a China ela vai ter uma característica nessas questões territoriais muito de um país que não abre mão, né? Muito de um país que vai disputar todos os territórios possíveis para aumentar a sua presença dentro do contexto regional. Então é um contexto bem imperialista regional, né? Um contexto de uma potência regional que não vai abrir mão de nada em litígio, nada em disputa com os outros países. E é aquela questão, né? Tem como disputar com a China? Tem como brigar com a China? São poucos países que poderiam brigar com a China, né? Então meio que ela vai se impondo da forma que dá e mesmo assim tentando manter alguma relação diplomática. Então é bem um contexto ali de um imperialismo, né, de um subimperialismo. E dentro disso a gente vai ter disputas no Mar da China Meridional. Galera, o que tem no Mar da China Meridional de importante? Petróleo, tá? Pela legislação, né, tu pode ter direito à exploração, prioridade à exploração econômica de petróleo e outros recursos que tu encontra no subsolo oceânico, até 200 milhas náuticas a partir da linha de costa. Só que se tu tem uma ilha, tu ganha um raio de 200 milhas náuticas a partir daquela ilha. E o que a China vai fazer? Para poder extrair petróleo em áreas que não seriam da sua zona econômica exclusiva, né, muito menos do seu mar territorial, que vão ser só 22 milhas náuticas, ela vai construir ilhas artificiais. E daí, a partir da ilha artificial, vai reivindicar um raio de 200 milhas a partir daquela ilha. Faz sentido isso? Né? Para a China faz muito sentido. Economicamente faz sentido, né? Mas politicamente é algo extremamente complexo. Então, a gente vai ver que aqui seria, né, uma área, né? Aqui seria a área, né, da zona econômica exclusiva da China, e a China vai construir ilhas artificiais, aqui as ilhas Paracels, Spratleys, né? E vai reivindicar, né, todas essas águas aqui como delas, para poder explorar o petróleo dessas regiões. Então a gente tem aqui, né, a construção dessas ilhas artificiais. Aqui a gente vê vários navios trazendo areia para aterrar. Pensa, né, o que o dinheiro faz? Constrói ilhas artificiais para poder reivindicar uma parcela das águas que seriam internacionais, né? E aqui as ilhas Spratly, né, que fica bem numa região de corais, né? Vocês podem observar aqui uma região de corais, e que eles foram lá construir uma ilha, botaram uma base militar. E essa manchete ela chama bastante atenção do tipo de política chinesa. China desafia vizinhos e constrói ilhas artificiais. Obama acusa o país de usar força e músculo contra países menores, né? Justamente isso, né? A China vai peitando ali, E quem é que pode bater de frente com a China? Pouquíssimos países no mundo, né? Então eles podem reclamar, podem reivindicar, podem denunciar, mas bater de frente, poucos, né? Então ela vai empurrando com a barriga e provavelmente vai conseguir explorar petróleo nessas águas internacionais, sem pedir autorização de ninguém. Ela começou a construir essas ilhas, daqui a pouco, sem pedir autorização de ninguém, ela vai começar a explorar bastante petróleo ali. E quem é que vai bater de frente com a China? Fica a pergunta, né? Pouquíssimos países no mundo. Galera, o Tibete é também uma região muito disputada, né? É uma região que tradicionalmente é um dos berços do budismo, é um dos berços da religião budista, né? O budismo tibetano é um dos mais tradicionais, e a gente tem um povo que habita essa região ali há muito tempo. E as lideranças religiosas do budismo, né, os lamas, né, a gente tem o atual lama vivo, é o Dalai Lama. Ele inclusive está exilado da China, né, ele teve que sair da China por conta de que ele defendia a liberdade, a independência do Tibete enquanto uma região autônoma. Mas a gente vai ver que a China não poderia permitir a independência do Tibete. Por quê? Porque o Tibete é bem a região chinesa que está aqui na Cordilheira do Himalaia, tá? Vocês podem observar aqui. É essa região chinesa ali que vai fazer fronteira com o Nepal, com a Índia. E essa região da Cordilheira do Himalaia é uma região de muitos recursos minerais, e além dos recursos minerais, a gente vai ter a nascente de rios importantes como o rio Mekong. Só no rio Mekong a China vai ter 4 usinas hidrelétricas, inclusive isso vai gerar uma situação hidroconflitiva em países que receberiam o rio Mekong, como Laos, a Tailândia e o Vietnã, que poderiam receber uma quantidade muito maior de água, mas recebem pouquíssima água por conta da utilização da China das águas do rio Mekong.
Então, o Tibete ele foi invadido há vários anos atrás pela China e até hoje a China mantém uma ocupação militar, reprimindo duramente qualquer possibilidade, qualquer manifestação no sentido de manifestações pró-independência. Então, hoje ainda é uma situação bastante complicada, apesar da oposição ela reivindicar a independência, reivindicar a libertação do Tibete de uma forma pacífica, a repressão ela é muito forte. Então a gente vai ver o quanto que também a China ela vai sendo complexa, não só nos conflitos internos entre os países, mas também internamente, né? Algo que tem tomado muitos noticiários no ano de 2020, no ano de 2019, é uma repressão, uma minoria étnica dos uigures, que não se sentem representados pelo governo chinês, e também da região oeste da China aqui, né? Que se sentem muito mais pertencentes a um povo da Ásia Central do que da China em si, e que também tem uma ideia de independência, de separatismo ou de maior participação política dentro dos governos chineses, mas não são permitidos, né, porque tu tem um predomínio ali da etnia Han, né, eles são da etnia uigure, então eles não têm muita participação política e por conta disso existe também uma ascendência de um movimento separatista ali, que também é fortemente reprimido. Ou seja, quando eu falo num contexto ali de uma potência imperialista ou subimperialista, não é só externamente com os vizinhos, né, mas também reprimindo fortemente qualquer possibilidade de fragmentação do seu território. Hong Kong, galera, Hong Kong vai ser um dos principais portos do mundo, uma das cidades que contém uma das maiores economias do mundo e foi dominada pelos ingleses, né? Os ingleses tomaram Hong Kong em 1842, os chineses, só que em 1997 o Reino Unido devolveu a cidade e se fez um acordo, né, para que nessa cidade tu tivesse uma autonomia interna, apesar das questões de política internacional serem mais dominadas pela China. Só que essa autonomia externa, essa autonomia interna de Hong Kong, de poder decidir seus governantes, poder decidir seu futuro, ela vai ser cada vez mais sabotada pela China, que vai influenciar diretamente a decisão dos governantes. Vai influenciar diretamente a decisão dos governantes em Hong Kong, que vai influenciar muito a política, e a gente vai ver que isso vai gerar manifestações, né? A gente teve uma manifestação muito conhecida, que foi a Revolução dos Guarda-Chuvas, em que as pessoas começaram a sair com guarda-chuvas para se proteger do gás lacrimogênio, né, e das bombas de fumaça, né? E acabou se tornando uma característica, né? A gente vê uma manifestação bem organizada ali, todo mundo com guarda-chuvas amarelos, protestando por democracia em Hong Kong, protestando pelo sufrágio universal, protestando pelo direito deles próprios poderem decidir o seu futuro. E a gente vê também, né, uma crise recente, começou em 2019, pela Lei de Segurança Nacional, pela Lei de Extradição, de que criminosos julgados pela lei chinesa que estejam em Hong Kong possam ser extraditados e presos e julgados na China. Só que isso traz uma situação complexa, que é a seguinte: talvez isto possa servir como uma desculpa para tu pegar pessoas que são opositores políticos do governo chinês em Hong Kong, que podem falar mal do governo chinês em Hong Kong, mas que representem uma ameaça ali, né? Então, não, pera aqui, isso aqui é um criminoso comum, eu vou levar ele para a China para ele ser julgado na China, mas ele pode ser levado como um preso político. Então, por abrir margem para essa interpretação, essa Lei de Segurança Nacional vai sofrer uma série de manifestações, né? Ela foi aprovada, né, pela China, mas ainda assim a gente tem manifestações contrárias a isso. E essas manifestações, elas são duramente reprimidas, né? Elas são fortemente reprimidas ali em Hong Kong. Então a gente tem outra questão ali relativa a Hong Kong também muito importante. Bom, rapaziada, a situação da Península das Coreias é o seguinte: assim como a Alemanha ela foi dividida em áreas de influências, né? Com o final da Segunda Guerra Mundial a gente vai ter a divisão da Península das Coreias em duas áreas de influência, porque era uma área de domínio japonês, na Península das Coreias. Então a gente vai ver que essa área de domínio japonês, o Japão enquanto um dos perdedores da guerra, vai ser dividida ali entre a Coreia do Norte de influência socialista, ali China, União Soviética, né? E a Coreia do Sul de influência capitalista, né? Influenciada pelo Japão, que logo após a Segunda Guerra Mundial se torna um aliado dos Estados Unidos, e pelos Estados Unidos também diretamente. E essas duas áreas de influência, elas vão sofrer com um processo de expansão, tá? Processo de expansão da Coreia do Norte para cima da Coreia do Sul. Ou seja, a ideia, né, era que
era que toda a península da Coreia se tornasse socialista por parte de guerrilheiros da Coreia do Norte. Então a gente vai ver que a Coreia do Norte vai atacar a Coreia do Sul, que vai revidar, e a gente vai ter uma guerra ali que vai durar entre 1950 e 1953. Em 1953, a gente tem a assinatura de um armistício. O que é um armistício, rapaziada? O armistício é uma revanche, né? Então um período de uma trégua. Desculpa, um armistício é uma trégua, né? Então um período de, não, vamos dar um tempo aqui. Ou seja, até hoje não existe um acordo de paz assinado entre as duas Coreias, né? Muito mais por parte da Coreia do Norte. E a gente vai ver que hoje a Coreia do Norte é um país que tem um rígido controle estatal, tá? É um país que ele é muito fechado, né, a essa influência da imprensa estrangeira. É um país que a partir de 2002 vai começar a se abrir um pouco para o mercado. Mas a Coreia do Norte ela vai ter um mercado muito restrito, né? O único país que ela vai ter uma parceria comercial mais significativa vai ser com a própria China. Ou seja, se a China quiser acabar com a Coreia do Norte, ela pode acabar. Por quê? Porque se não tiver essa parceria comercial com a China, a Coreia do Norte não tem mais como continuar existindo. E a Coreia do Norte, por conta de ter vários inimigos próximos, né? A Coreia do Sul dividindo fronteira ali com uma zona desmilitarizada, de ter o Japão, né, que ela considera inimigo, ela vai passar a se armar cada vez mais por meio de armas nucleares, né? Então, o desenvolvimento de armas nucleares na Coreia do Norte vai ser bastante intenso, apesar de que se sabe muito pouco da Coreia do Norte. Porque quais são as formas de saber da Coreia do Norte? É saber pela mídia oficial, que vai distorcer informações, né, em benefício do governo dali, ou a gente pode saber da Coreia do Norte pela mídia japonesa, pela mídia sul-coreana, que também vai distorcer informações. Ou seja, é muito difícil se ter informações precisas, né? As fontes de informações da Coreia do Norte, elas são bastante complexas. Mas a gente vai ver que essa nova onda nuclear norte-coreana vai levar a uma possibilidade de negociação com os países capitalistas ocidentais. Então a gente vai ver que o Kim Jong-un se encontrou com o presidente Donald Trump, tá? E o Kim Jong-un é o líder de Estado, o líder de governo, o líder supremo da Coreia do Norte, né? O pai dele era o antigo líder, né? Então a gente vê que no processo político se assemelha até a algo que seria uma monarquia, uma certa hereditariedade, e que sim, há eleições na Coreia do Norte, e nas eleições o Kim Jong-un ele teve uma votação de 100%, né? Então o povo apoia muito ele. Não, né? Isso aí é uma ironia, né? Mas as pessoas ou devem ter medo de votar em outros candidatos, ou não tem outros candidatos, ou não tem outra opção, né? Então, ou foi fraudada, de fato, as pessoas não votaram nele, mas se fraudou. Então, as pessoas têm medo de representar uma oposição ao governo norte-coreano. E o governo sul-coreano, ele por muito tempo ajudou os períodos de crise e fome da Coreia do Norte, mas muitas pessoas da Coreia do Sul mandam em balões, né, em balões aqueles com gás, pela fronteira, né, da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, balões com pendrives, balões com cartas, pendrives com músicas ocidentais. Então tentam aos poucos influenciar, né, e isso tem gerado um tensionamento recente, né, da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Eles mandando esses balões ali com pendrives, com cartas, com fotos, com coisas mostrando, né, a tecnologia da Coreia do Sul, o que representa ali um aumento da oposição interna do Kim Jong-un. Só que é uma oposição que ela basicamente não existe, né, por conta de que ela deve existir, mas não deve se manifestar, né, por conta de que se opor ao governo, né, pode ser um crime ali passível de morte, né. Então se sabe muito pouco da Coreia do Norte, mas se sabe que é um país muito fechado, né, e que não tem a livre imprensa. Então todas as informações que vêm da imprensa oficial são informações provavelmente bastante distorcidas. E a Coreia do Sul, galera, ela é o país mais destacado entre os tigres asiáticos. Ela é o país mais destacado entre os tigres asiáticos porque ela pegou o investimento do Plano Colombo, que era o investimento dos Estados Unidos na Guerra Fria, né? Então, para fazer com que outros países não se tornem socialistas, ela pega esse investimento e investe muito em educação para tecnologia. Então ela vai ter um processo de crescimento econômico e tecnológico por meio desses investimentos, desse crédito inicial ali do período da Guerra Fria apoiado pelos Estados Unidos, mas ela vai conseguir se desenvolver com uma tecnologia nacional,
então com indústrias como, por exemplo, a Samsung, a LG, a Hyundai, são indústrias sul-coreanas, de tecnologia sul-coreana, que foram possíveis graças ao investimento de educação para a tecnologia. Então foi essa estratégia ali da Coreia do Sul para ter esse grande salto de crescimento econômico. Hoje em dia é um país, né, extremamente relevante dentro do cenário internacional. Bom, galera, sobre o subcontinente indiano. O subcontinente indiano, ele era uma região de dominação inglesa, né? A gente até estuda nas aulas de história um pouquinho sobre a dominação dessa região, né? E o Gandhi, que foi um dos principais membros da resistência à colonização inglesa por meio de uma estratégia ali de não violência, né? De desobediência civil. E ele foi dominado pelos ingleses até 1947. Quando se termina, né, essa colonização inglesa, a região do subcontinente indiano, né, que era uma só, ela vai ser dividida por um critério religioso. Então a gente vai ver que na Índia ficam os hindus, né, o pessoal do hinduísmo, né, da religião hindu, e para o Paquistão vão os muçulmanos. Então, tipo, a região ela era meio mesclada, né? Tinha muçulmanos na parte da Índia e hindus na parte do Paquistão. Então, quando se fragmenta, né, em diferentes países, como tu vai ter uma grande influência da religião na própria política, tu vai ter essa fragmentação pela questão religiosa ali também. E a Índia, até hoje, é um país marcado por suas desigualdades, mas a gente tem que lembrar também que é o segundo país mais populoso do mundo, né? Então, isso vai gerar, né, uma grande possibilidade ali de um crescimento econômico, porque uma grande população, né, a gente sabe que pode ser um salto para uma grande economia. Mas a gente tem ainda hoje 60% da população rural, tá? Então, um país que ainda está passando por um processo de êxodo rural cada dia mais intenso, né? As pessoas abandonando o campo em direção às cidades, mas isso na medida em que as cidades representam uma oferta de trabalhos. E a gente sabe que o crescimento, né, o segundo país mais populoso, e o crescimento populacional ele é acelerado por conta dessa situação da gente ter muita gente no campo. Porque as pessoas no campo elas têm mais filhos, né? Estatisticamente a gente sabe disso, e isso vai gerar um grande crescimento econômico da Índia. A Índia é um país de contrastes, de uma grande desigualdade social. 25% da população está abaixo da linha da pobreza, ou seja, seria 25% da população que vive com menos de $1 por dia. Isso tem a ver com o sistema que faz parte da própria ideia do hinduísmo, que seria o sistema de castas. O sistema de castas, ele durou, né? Ele foi oficial até 1950, mas apesar de ter sido oficial por tão pouco tempo pós-independência, é algo que faz parte da visão de mundo, faz parte da religiosidade, e a gente sabe que esse tipo de sistemas, eles acabam deixando uma cicatriz, né, uma marca na população, porque é algo muito mais, além de ter sido oficial, ele é algo muito cultural. Então, é algo extremamente mal visto, tu nascer numa casta e casar com uma pessoa de outra casta. Então, pensa que faz parte do próprio sistema do hinduísmo a mobilidade social, né? Porque as castas elas estão vinculadas às profissões, as profissões elas estão vinculadas à remuneração, e a remuneração está vinculada com as classes sociais. Então, pensa que por conta desse sistema de castas, a gente tem uma mobilidade social muito engessada, e uma das poucas possibilidades de mobilidade social dentro da sociedade indiana é por meio da educação. Então, por isso que a gente vê muitas das sumidades intelectuais da área da tecnologia, que trabalham no Google, que trabalham com programação, que são indianas, né? Porque as pessoas encontram na educação uma das poucas possibilidades de mobilidade social, então são pessoas que vão se dedicar muito, né, à educação. Então a gente tem um desenvolvimento econômico indiano muito ainda travado por uma infraestrutura deficiente dentro do país. Então a circulação de transportes, né, vias de transportes, abastecimento energético. Então o desenvolvimento econômico, sim, tem um grande potencial na Índia, né? É um dos países que a gente vai ver que vai ter maior crescimento econômico nos próximos anos, mas ainda sem infraestrutura ela trava esse grande crescimento chinês, que seria uma possibilidade. Por conta dessa educação, a gente tem várias pessoas se desenvolvendo na área tecnológica, né? Então a programação, softwares
indústrias de alta tecnologia, biotecnologia, vem se destacando na China nos últimos anos, principalmente a parte mais de geração, né, de softwares, ela vai ser muito destacada dentro da Índia. E a gente tem também o setor de serviços. O teleatendimento de diversas empresas de países de língua inglesa, com destaque para os Estados Unidos, vai ser na Índia. Por que na Índia? Porque na Índia o cara fala inglês, né? Grande parte das pessoas fala inglês, apesar da gente ter uma grande diversidade cultural, mais de 200 línguas, né? Mais de 20 idiomas oficiais, mas tem uma grande parte da população que fala inglês, que vai ter um atendimento ali semelhante, né? E tu pode pagar ali 1/10 do salário do que tu teria que pagar para uma pessoa fazer um teleatendimento, um telemarketing nos Estados Unidos. Então, grande parte do serviço de atendimento ao consumidor, de telemarketing, teleatendimento, das empresas estadunidenses e de outros países de língua inglesa, vai ficar na Índia. Então, o setor de serviços muito desenvolvido também. Serviços e também o setor da alta tecnologia indiana. Apesar, né, de toda a questão de que ser um país ainda com uma infraestrutura deficiente, ainda com uma grande população rural. Mas essa parte urbana já passa, né, já passa para mostrar, né, esse futuro da China cada vez mais vinculado a essa alta tecnologia. Inclusive a própria Apple anunciou que provavelmente estará mudando as suas indústrias para a Índia, né, da China para a Índia aí nos próximos dias. Então a gente vê que a estrutura de castas da Índia, né, ela vai ter uma estrutura como se fosse, né, um boneco, né, uma pessoa, né, então a cabeça são os brahmas, né, daí os braços são os kshatriyas, né, tem poder político, sacerdotes, né, poder religioso, kshatriyas, poder político, vaisyas, né, comerciantes, camponeses e artesãos, sudras, servos, e embaixo do pé dos servos, né, tu tem as pessoas marginalizadas da sociedade, que são os párias. Ou seja, né, se tu nasce numa casta e o casamento entre as castas ele é muito mal visto, né, é difícil tu ter essa mobilidade social. Então isso marca muito a sociedade indiana. E das questões geopolíticas, a Índia ela tem um tensionamento muito forte com o Paquistão. Porque a gente viu, né, que a Índia e o Paquistão, né, Sri Lanka faziam parte ali do subcontinente indiano, e com a fragmentação dessa região, né, com a saída do poder colonial inglês, a gente vai ver que essas regiões elas vão se separar pela religião muçulmana no Paquistão, pela religião hinduísta na Índia, mas a gente vai ter uma área em litígio. Essa área é chamada de Caxemira. Então a gente vai ter um litígio de muito tempo, né? Basicamente desde a independência desses países, a gente vai ter essa área em disputa. A Índia diz que é dela, o Paquistão diz que é dela, né? Então vai ser dominado militarmente pela Índia, mas a população é de maioria muçulmana. Mas é que a população ela nem foi consultada. Por que a população não foi consultada? Porque eles não estão a fim de achar uma resolução para esse conflito. Então pensa que a Caxemira é um lugar onde tu tem um lugar alto, né, onde tu tem nascentes de rios importantes, então um lugar ali estratégico e nenhum dos países está disposto a abrir mão, porque hoje em dia existem recursos. Quando tu tem uma situação, né, de dois países que estão disputando, né, dois países que estão disputando determinada área, existem recursos para resolver essas problemáticas. Um dos recursos, né, seria tu ir no tribunal de Haia, né, e tu tem um tribunal ali que resolve essas questões territoriais entre os países. Outro recurso seria consultar a população. Não, mas o que a população ela se sente mais indiana ou mais paquistanesa? Mas como nenhum dos dois países está disposto a abrir mão da Caxemira, segue esse tensionamento. E esse tensionamento muitas vezes é de presença militar paquistanesa, presença militar indiana, e isso já levou ali a pequenos conflitos, mas se teme muito que isso se torne um grande conflito, porque ambos os países são potências nucleares, né? E o mundo sabe o quanto que uma guerra nuclear ela pode ser extremamente nociva, ela pode ser extremamente destrutiva. Então, é um conflito que é presente, mas ambos os países eles tomam muito cuidado com as possibilidades que esse conflito pode gerar, né? Então aqui a gente tem essa questão Índia-Paquistão, que é a disputa pela Caxemira. E além disso a gente tem um terceiro fator. Qual outro país que faz fronteira com a Caxemira além da Índia e Paquistão? A China. Então a China ela também vai reivindicar a Caxemira,
Porque a China, quem é a China? A China é aquele país que não abre mão de nada. Tem uma disputa territorial, ela tá lá. Constrói ilha artificial, diz que não vai liberar o Tibete. Então a China é esse país que tem uma disputa territorial, ela pode ganhar uma partezinha ali do território, né? Ela entrou também. Mas a China, ela entra, né, como um terceiro ator, né? Conflito mais direto entre Índia e Paquistão. A China, ela entra sem tanto respaldo histórico por aquela região, mas também, né, vendo uma possibilidade de ampliação territorial ali. Galera, então a aula de hoje era isso. Agradeço aí a presença de vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo. Uma satisfação aí. Valeu!